Daniel Hitchner, tudo bem, Daniel? Bom dia para você. Boa tarde já, né? Meio-dia. Boa tarde, Muriel. Boa semana aí pra gente, semana que promete ser longa. Promete ser longa e quero muito te ouvir porque o governo quer inclusive ampliar os investimentos em ferrovias no país, né? Conta pra gente porque são projetos num curto prazo já. Muriel, o que a gente estava vendo nessa reportagem é uma obra que sai pelo modelo de autorização, não é uma concessão, não tem as amarras de uma concessão, que geralmente é limitada ali por 30, 35 anos de duração e que tem riscos compartilhados entre o investidor privado e o setor público, né? Isso, obviamente, está definido em cada contrato, em cada edital, mas os riscos são compartilhados. No caso da Ferrovia de Mato Grosso, que é uma extensão da Malha Norte, hoje a Malha Norte vai até Rondonópolis, que fica ali no sul de Mato Grosso, ela vai subir até Lucas do Rio Verde por meio de uma autorização no modelo novo que é estadual, dada a autorização pelo governo de Mato Grosso. O que o governo federal vai fazer amanhã é anunciar um plano de concessões ferroviárias. São 8 concessões com leilões previstos até 2027, 9 mil quilômetros de ferrovias e investimentos estimados em 600 bilhões de reais. Obviamente, isso vai para o papel, também tem uma série de projetos ali, meia dúzia de projetos de transporte ferroviário de passageiros. O mais maduro deles é uma linha que vai de Brasília até Lusiânia, que é uma cidade no entorno do Distrito Federal, já estado de Goiás, mas existe um fluxo muito grande de mobilidade urbana ali entre Lusiânia e Brasília. Mas os 8 projetos de concessões dos quais nós estamos tratando e que o governo vai lançar com estardalhaço são projetos de transporte de cargas por ferrovias. Ainda uma grande incógnita. Os projetos de ferrovias geralmente demandam muito investimento e têm um retorno relativamente incerto. Nem todos os projetos têm carga garantida. Alguns têm mais, alguns têm menos. Se a gente fala ali da Ferrogrão, que é um projeto que vai estar uma saída ali de Sinop, no Mato Grosso, até Miritituba, no Pará, e a partir dali as cargas são realocadas para as hidrovias, para embarcações, para que elas possam seguir rumo à saída norte, rumo ao Amapá ou ao Pará. Nesse caso, tem carga de sobra, né? Mas a Malha Oeste ou a Malha Sul, que já existem e precisam ser requalificadas, elas são muito antigas, precisa ver o que se aproveita dos trilhos e dos terminais e o que vai precisar de novo investimento, ali as cargas não são tão certas. Então, uma das grandes incógnitas com o plano que vai ser lançado amanhã, e não necessariamente o governo já trará essas respostas, é o quanto a conta fecha, o quanto existe o que na infraestrutura a gente chama de VPL positivo, valor presente líquido, ou seja, quando você coloca ali os investimentos e as receitas, a conta precisa ser positiva e precisa ter uma taxa de retorno adequada, porque não adianta a conta ser positiva só por um tantinho, senão é mais favorável para o investidor investir em outro projeto, ou mesmo num título financeiro em que ele vai obter mais rendimento. A taxa de retorno precisa estar em 8, 9, 10, talvez 2 dígitos para ser viável, né? Então é isso que o governo ainda não conseguiu demonstrar. Vai ter aporte público? Vai ser uma PPP de alguma forma? Vai ter dinheiro das concessões que o governo prorrogou recentemente, concessão da MRS Logística, concessão da FCA, que está para ser renovada agora, a própria concessão da Rumo na Malha Paulista, que atravessa ali todo o interior do estado de São Paulo, rumo ao Porto de Santos, com essa ferrovia que a gente mostrou agora, né? Tudo isso gerou um dinheiro de outorga. Esse dinheiro de outorga, em vez de ir para o Caixa do Tesouro, vai ser realocado para essas concessões, quase num formato de PPP. São essas respostas que ainda não estão maduras, não estão prontas. Então o governo vai lançar amanhã esse Plano Nacional de Ferrovias, tem 8 projetos, é importante, é um passo a mais,
mas ainda não temos todas as respostas para ter com certeza ali uma garantia de que, puxa, esses investimentos em ferrovias agora vão sair. A gente queria muito. É muito mais lógico, como a gente mostrou agora, um trem desse da Rumo, com 132 vagões, tira 288 carretas da estrada. Então, é menos poluição, menos gases do efeito estufa, menos trânsito, né, porque passam por cidades, a chegada no Porto Santos por caminhões é um pouco caótica, então é muito mais racional transportar por ferrovia, mas a conta precisa fechar. E por mais que se coloque no papel um plano, o que a gente ainda não tem é a garantia de que a conta fecha. E pode também ter alguma resposta com relação ao preço final para o produtor, né? A gente teria, inclusive, talvez uma redução do preço final para o produtor, levando em consideração esse transporte ferroviário. Sem dúvida, esse é um aspecto importantíssimo que foi muito ressaltado ali no finalzinho daquele VT que a gente viu pelo Edeon Vaz. O Edeon Vaz é diretor executivo do movimento Prologística, que por sua vez é um movimento que reúne organizações do agronegócio, principalmente em Mato Grosso, que estão interessadas, óbvio, na redução do custo do frete. O Brasil é hipercompetitivo da porteira da fazenda para dentro e não é tão competitivo da porteira para fora. Geralmente, o frete ferroviário é 30%, 40% mais baixo em termos de custo do que o frete por caminhão. E a hidrovia tem um custo ainda mais baixo. O problema da hidrovia é que a gente não escolhe o curso do rio, né? E muitas vezes nem quando ele tem condições de ser navegável por chuvas ou quando ele enfrenta num período de estiagem ali uma situação que não dá para transportar. O custo do rio é ainda mais baixo, a hidrovia é o cenário ideal, mas a gente não tem hidrovia onde a gente quer. Ferrovia dá para construir. A ferrovia, sem dúvida, é muito mais barata que o caminhão. O que acontece? Na falta de caminhos variados, na falta de alternativas de escoamento, a queixa dos produtores é que as empresas de transporte ferroviário, as operadoras, não praticam o custo que elas poderiam praticar no limite, mas elas pegam o valor do custo, o valor do transporte rodoviário do frete pelo caminhão e aplicam um desconto. Sai mais barato? Sai mais barato para o produtor rural, mas não tão barato quanto poderia ser se a gente tivesse alternativas de escoamento, vários caminhos possíveis, ou seja, ferrovias competindo entre si. Então, num cenário ideal, a gente terá a Ferrogrão subindo ali para o Arco Norte, possibilitando aos produtores rurais escoarem sua soja, seu milho pelos portos do Pará, do Amapá. Teremos o corredor Fico-Fiol, que pega essa safra do Mato Grosso e cruza o centro-oeste, a Bahia, até chegar no porto de Ilhéus. Isso ainda não existe. E essa saída que já é muito competitiva, que está se expandindo a extensão da Malha Norte, da Rumo até Lucas do Rio Verde. No cenário ideal, quando a gente tiver tudo isso, e se esse plano a ser lançado pelo governo amanhã der certo, aí é mundo ideal para os produtores. A gente repete, competitividade da porteira para dentro, no agro, o Brasil já tem. Precisa resolver a competitividade da porteira para fora. Vamos ficar na expectativa para acompanhar tudo isso. Daniel Hittner, obrigada, viu? Volte sempre por aqui. Obrigado a você, boa semana pra gente, Muriel. Pra nós, obrigada.